dia a todos. É um prazer abrir o segundo dia da nossa 15ª Jornada Exemplar para Ensino do Holocausto, promovido pela Associação Cultural Beneficente Vinagreta do Rio. E para completar a nossa mesa de abertura, eu tenho a honra de convidar o nosso querido educador David Berger para sentar ao nosso lado. Eu vou abrir dando as palavras aos ilustríssimos componentes da nossa mesa e ao longo do dia nós vamos dando os avisos complementares, já adiantando que alguns dos materiais foram distribuídos ontem, alguns gentilmente cedidos pelo nosso querido sobrevivente do Holocausto, Dr. Michel Spiegelman, que nos dará a honra da palestra, na sequência, a mesa de abertura. Ato contínuo, passo para as breves palavras do nosso presidente da Vinagreta, Dr. Harry Rosenberg. Logicamente, temos conosco o privilégio hoje de ter o Sr. Michel Spiegelman. O Sr. Michel, sobrevivente do Holocausto, tem uma história bonita, porque ele chegou no Brasil e ele, em vez de se revoltar, ele fez a vida dele. Eu não vou falar muita coisa, mas pessoa que palestra na PUC diz sobre a parte de economia, ele é um mestre em economia até hoje. É uma pessoa convidada pelas instituições que tratam de bancos, tratam de financeiras. Ele é um mestre bastante respeitado e bastante convidado para transmitir os seus conhecimentos. E isso tudo aconteceu após ele chegar no Brasil, sobrevivente do Holocausto. Então, ele é um exemplo para todos nós de o que a gente, porque muita gente diz, não, o sobrevivente do Holocausto é uma pessoa deprimida, uma pessoa de mal com a vida. Ao contrário, ele é uma pessoa de muito bem com a vida, uma pessoa que cada dia mais, apesar da sua idade, ele vem se aculturando, dando a todos nós motivos para viver e viver. Uma alegria para nós e ato contínuo, conforme o nosso cronograma, nós passamos agora a palestra do nosso ilustre convidado, sobrevivente do Holocausto, Michel Spiegelman. Seu Michel, muito obrigada de antemão por aceitar esse convite. Seu Michel, uma pessoa extremamente generosa, queria dizer que vocês, participantes da jornada desde ontem, já receberam alguns dos materiais que o seu Michel doou para o aprofundamento da temática e hoje vão receber outros materiais. Nós vamos antecipando, só dando um spoiler, seu Michel, nós vamos distribuir já uma poesia, um poema chamado Babilhar, porque a sobrevivência que vocês vão ouvir da história do seu Michel, essa testemunha viva, essa lucidez que nos traz tantas alegrias nas suas exposições, perpassa este trágico local da Ucrânia. Então, eu passo a palavra, seu Michel, com muita honra e com muito carinho, ao senhor, que vamos ouvir com toda atenção e agradecendo desde já o CD que carinhosamente a nossa saudosa senhora Raquel Spiegelman nos brindou e nossos participantes, seu Michel, já receberam esse CD com as poesias reclamadas pela saudosa Raquel. E agora vamos ao
depoimento sobre Letícia Alcides. Por favor. Muito obrigado, Sofia. Antes de iniciar a minha palestra, gostaria de endossar todo o meu apoio às palavras da nossa querida desembargadora Denise. Agradeço muito e apoio totalmente as suas palavras sobre antissemitismo, sobre as discriminações que ainda estamos vivendo nos dias de hoje. Inclusive sobre que em Catar fizeram restrições a todos os judeus que viriam ver o campeonato mundial, teriam que ter um registro especial e o governo não garante a presença deles lá, quer dizer, a segurança deles. Em segundo lugar, eu queria agradecer o convite que fizeram a mim para dar essa palestra ao meu amigo, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar 11 anos juntos, Dr. Eri Rosenberg. Agradecer a desembargadora Denise, que me recebeu com muito calor. Agradecer a Sofia Levi, que me deu muito apoio e que foi até assistir uma conferência minha em Minas Gerais, em Belo Horizonte, talvez há 10 anos atrás. E agradeço também o que está sentado no meu lado, Dr. Jorge Trebler, cujo pai era amicíssimo meu, e considero ele também meu amigo. Uma amizade de 65 anos. Exatamente. Não é pouco. Meu nome é Michel Stivelman, sou sobrevivente do Holocausto. Os presentes aqui que me ouvem, daqui a uns anos, quando não tiver mais sobreviventes do Holocausto, vão contar para suas noivas, para seus filhos: olha, num dia escutei a testemunha do Holocausto contando os horrores que sofreu durante o Holocausto, contando o homicídio que os nazistas fizeram contra a humanidade, contra judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, incluindo alemães também. Antes de falar sobre o Holocausto, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês, aos participantes, e agradecer a vocês a participação aqui, a vinda para cá, auditório muito bonito. E para iniciar a falar sobre o Holocausto, eu gostaria de fazer um outlook, uma síntese do mundo que nós estamos vivendo hoje e dar uma interpretação minha que eu estou dando mensalmente através de um vídeo que eu estou mandando para meus amigos que me ligam e telefonam e me perguntam. Porque eu nasci na Ucrânia, me comunico muito com algumas pessoas da Ucrânia, inclusive me comunico com pessoas da Rússia e leio todas as notícias em inglês, em russo e em ucraniano. Então, eu queria de vocês ouvir. Vocês querem ouvir esse outlook? Vai levar 10 minutos. Sim? Sim. Ótimo. Então, eu vou ler, são 5 minutos, porque senão ia me perder e depois vou dar a minha interpretação sem ser a leitura. O mundo que em 1945 despertou da guerra era um mundo bipolar. A Europa estava destruída, potências como a Inglaterra, a França, a Alemanha, vocês estão me ouvindo bem? A Itália teriam de se ocupar na reconstrução econômica e política. No Oriente, o Japão perderá seu poder, a China ainda tinha de consolidar sua revolução e sua economia.
Restava a União Soviética fortalecida em sua impressionante vitória sobre o invasor alemão, e os Estados Unidos com sua atuante democracia e sua pujante economia e indústria. O equilíbrio das forças mantiveram o mundo por décadas dividido entre dois polos. Durante a Guerra Fria, nada poderia acontecer sem a aprovação de uma das potências. E as duas potências eram Estados Unidos e a União Soviética. O fim da União Soviética, em 1991, pôs fim à bipolaridade, pelo menos por algum tempo. A União se desfez em várias repúblicas, ficando apenas uma única potência, os Estados Unidos. O século XXI trouxe novas realidades, o crescimento exponencial da economia e da importância geopolítica da China, o crescimento da população da Índia e sua evolução tecnológica, o ressurgimento do velho nacionalismo russo, a nuclearização militar de países como o Paquistão, a Coreia do Norte e a ameaça iraniana. A volta de uma polarização cada vez maior de posições ideológicas, políticas e culturais, com o ressurgimento de nacionalismos, extremismos, intolerâncias, preconceitos e totalitarismos. O recrudescimento do antissemitismo é um dos exemplos. E a doutora Denise já expressou alguma coisa sobre antissemitismo. Outro exemplo é a redescoberta do nacionalismo racial, anunciado na Hungria por Orbán, que fechou o Supremo Tribunal da Justiça e outras instituições, e julga que os húngaros são um povo completamente diferente. A guerra na Ucrânia ameaça o inverno da Europa, afeta a fome na África, detona a bolsa e a economia mundial. Aos conflitos nacionais, sociais, culturais, somou-se como fator geopolítico o conflito de natureza religiosa. Exemplo é a luta entre sunitas e xiitas, entre a Arábia Saudita e a Pérsia e o Irã, por exemplo. O fator religioso complica e radicaliza conflitos nacionais, como entre Israel e palestinos. Mata centenas de milhares na Síria, é mais um aspecto em que a humanidade retorna a padrões medievais. Um processo de deterioração ambiental que ameaça o mundo. É para completar esse cenário preocupante e ameaçador, uma crescente desigualdade no sentido econômico e social, aumentando a instabilidade. Quase um terço da população mundial concentra-se em dois países, a China e a Índia. A China, nominalmente comunista, é economicamente capitalista. É a presença mais marcante nas economias do mundo, graças a uma incrível produção industrial e um consumo interno relativamente baixo. O desenvolvimento tecnológico já comparável a dos países mais avançados e com um regime totalitário que se permite tudo, sem os freios de sistema ou princípios democráticos. Tudo indica que a China poderá e deverá ser a maior potência econômica do mundo muito em breve, eu acredito, dentro de 10 anos. A Índia, com seus problemas sociais internos, ainda pode demorar para chegar aos primeiros níveis de liderança, mas tem todo o potencial tecnológico para isso. A Rússia, o país extenso do mundo a partir do fim da União Soviética, esteve fora dos principais holofotes e das arenas de influência mundial. Mas agora parece demonstrar que aproveitou esse tempo para se fortalecer econômica, tecnológica e militarmente. Parece nítido que decidiu voltar a ser um player na geopolítica
mundial. E sua guerra na Ucrânia pode ser o primeiro sinal dessa ambição maior. Devemos concluir que o mundo é novamente bipolar, Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos e seus aliados europeus formam um bloco unido chamado OTAN. No outro lado, a China e a Rússia tentam equilibrar seus domínios e suas intenções geopolíticas. Na fila de trás, a Índia, a Coreia do Sul, o Japão tentam participar das decisões geopolíticas. O Irã, o Coreia do Norte, que não estão comprometidos com a agenda globais, representam uma ameaça não controlada pelos mecanismos de equilíbrio. O mundo, portanto, que tenha se equilibrar entre ameaças de confronto bélico e até nuclear, de degradação e destruição ambiental, de explosão econômica ou social, de radicalismos nacionais e religiosos, locais e globais, literalmente à beira de vários abismos. Acabou, gostaria de ouvir algumas perguntas para eu entrar na explicação final do que eu penso sobre o mundo de hoje. Não vou mais ler. Tem alguma pergunta? Antes de passar para a pergunta, eu queria primeiramente sublinhar algo que eu já disse para o senhor e agora de público, seu Michel. É um privilégio a gente ouvir as suas análises no mundo contemporâneo, com toda a vivência, não só como sobrevivente, mas como profissional que sempre trabalhou em prol da sua própria sobrevivência durante o Holocausto e depois disso, junto à sua família, sua honrosa mãe, e ainda nos ensina todo esse cenário contemporâneo econômico. Muito obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o que foi apresentado até o momento? Nós podemos passar o microfone e levar a mão. Eu falo daí. Meu amigo professor Michel Silva, ontem à noite, escutei vendo vários noticiários, uma coisa que você já havia me relatado preocupante. Ou seja, a participação inicialmente da China e da Índia agora num processo de ajuda à Rússia. Isso me preocupa seriamente, porque de repente isso pode gerar um conflito mundial, coisa que nós todos não desejamos. Não é verdade? Obrigado. Eu gostaria de saber a sua opinião. Ótimo. Eu gostaria de ouvir mais alguma pergunta para eu externar a minha opinião. Tem mais alguém que quer fazer uma pergunta? Que a pessoa se pronuncie ao microfone, porque está sendo gravado. Querido amigo Michel Silva, um prazer mais uma vez ouvir sua palestra. Eu gostaria de ouvir sua opinião sobre o antissemitismo no mundo. Nós conhecemos o passado, sabemos a dramaticidade que foi aquilo lá, mas com essa bipolaridade do mundo voltando, eu gostaria de ouvir sua opinião do que está acontecendo lá fora com os judeus. Eu prefiro responder uma vez, porque o tempo é um pouco curto e eu tenho que falar muito sobre o Holocausto, que é o assunto mais importante para mim e para vocês também. O historiador Luiz Muniz Bandeira, antes de falecer, o historiador Luiz Muniz Bandeira lançou um livro chamado Segunda Guerra Fria, um pouco até coador com o senhor fala, com o seu relato, né, que o senhor leu para a gente. Segunda-feira teve um acordo entre a Rússia e a Coreia do Norte, né, bem estratégico, né, Extremo Oriente, ali, aquela região toda ali, e que marca um pouco essa bipolaridade do mundo, essa nova bipolaridade do mundo, que cai um pouco também a tese do Samuel Huntington de guerra cultural, depois da queda do Muro de Berlim, do fim da União Soviética. Eu queria que o senhor falasse, que corrobora um pouco também a pergunta da moça que falou, né, sobre a questão do antissemitismo, na Ucrânia, sobretudo, o que foi relatado, o que foi trazido para a gente nesse conflito, e como o senhor enxerga também essa questão, né, o futuro
né, dessas tensões que estão acontecendo na contemporaneidade. Bom dia a todos. Senhor Michel, prazer conhecê-lo, isso nunca vai ser repetido, né, o Holocausto. Pegando esse contexto que o colega fez, né, sobre uma pergunta também sobre o antissemitismo no Brasil. Como é que o senhor vê a questão atual do nosso país, dos extremismos, do discurso de ódio, das fake news, e principalmente o governo atual que recebeu o partido de extrema-direita alemão, no caso, referindo ao episódio que aconteceu recentemente do Alternativo Alemão, foi recebido pelo atual governo do nosso país. Como é que o senhor vê essa questão do antissemitismo no Brasil, hoje, né? Ok. Acabou? Posso falar? Por favor. Bom, vou tentar responder a vocês e me perdoem se não souber ou se responder contrário aos que vocês, como vocês pensam. Primeiro, se nós lembrássemos 2 anos atrás como estava o mundo todo, a situação geopolítica do mundo todo, quando ainda existia o conceito de globalização, e olharmos o mundo de hoje, que para nós brasileiros não é tão cruel como para os alemães, como para a Europa toda, e inclusive para os Estados Unidos. O mundo, infelizmente, mudou. A globalização virou uma defesa de cada país, um do outro se defendendo e procurando melhor se situar dentro do mundo. Então, nós brasileiros, que nós, graças a Deus, não passamos por guerra ainda, estamos longe dos acontecimentos mais importantes hoje, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nós sentimos de longe isso, mas ainda não sentimos problemas que nos afetam diretamente. Por quê? Porque o nosso país, o Brasil, é um dos países mais importantes na geopolítica do mundo e mais importante do mundo. Por quê? Nós temos um povo maravilhoso, nós temos um clima maravilhoso, nós temos apenas 20% ou 25% das nossas terras agrícolas exploradas, e nós já fornecemos mantimentos para 1.200.000 pessoas do mundo inteiro. Então, nós somos um país privilegiado. Bastaria apenas termos uma boa administração, que dentro de alguns anos nós seríamos uma grande potência. E nós hoje acredito que somos uma grande potência. Falar sobre o antissemitismo, a minha senhora, que descansa em paz, escreveu um livro chamado O Ódio entre os Homens. Nesse livro ela aborda a situação do antissemitismo, que não é de hoje, mas é de 2.000 anos, 3.000 anos atrás. Muito interessante. Se vocês quiserem ler, podem procurar nas livrarias. O Ódio entre os Homens, de Raquel Stilman. A explicação que eu posso dar é: o antissemitismo é uma espécie de doença que vem de gerações, de muitas gerações, que criou a matança em 1300 e pouco. Os italianos achavam que os judeus traziam a peste negra para a Itália. Os judeus tiveram que fugir para o norte, para a Suíça, para a Alemanha. As inquisições, a partir de 1400, as inquisições religiosas, infelizmente, o Papa João XXIII fez uma missa pedindo para que seja lida e ouvida em todas as igrejas, pedindo desculpas
pelo antissemitismo e pela maldade que a Igreja fez contra os judeus. E, para explicar o antissemitismo do Brasil, não existe a explicação. Eu tenho na minha vida, eu tenho ouvido muitos antissemitas, tento explicar e, após explicar que nós não somos aquilo que eles pensam, eles entendem, muitos deles entendem, e começam a pensar diferente. O antissemitismo é um ódio desnecessário contra um povo que em vez de fazer o mal, faz o tempo todo o bem, que a base ideal do nosso povo é dar um exemplo a todo mundo e a todos os povos como o mundo deve se comportar. É por isso que vem essa inveja que o judeu tem escolas, ajuda os pobres, ajuda os velhos, tem asilos de velhos e outras coisas que trazem inveja, e a inveja por si já traz o antissemitismo. O antissemitismo é uma doença que tem que ser combatida, como falou a doutora Denise, tem que ser combatido com bom senso por todos nós. Explicando os problemas que nós temos atualmente são muito sérios. Houve uma mudança radical no mundo. Hoje nós temos dois polos. Um polo é a China com a Rússia. Evidentemente, a China dominando a Rússia. Putin sabe que a China pode dominar, porque todas essas recriminações que fizeram contra a Rússia, todas as restrições, todos os bloqueios dos bens que fizeram nos bancos, e bloqueios de imóveis, de barcos e outras, não fizeram muito efeito. Quem está ganhando até o momento é o Putin, infelizmente. Por quê? Putin, óleo, se a Europa não comprar, tem compradores. A Índia compra, a China compra, a África compra. Ele está revendendo o óleo. O gás, que é um problema essencial para a Europa, estava como uma das maiores armas que os russos tinha e ainda tem na mão deles. Que o que se observa na Europa hoje, que inclusive muitas indústrias estão fechando. Enquanto a Rússia teve um PIB cujo PIB decaiu 4%, o PIB na Europa, em vários países, caiu até 9%. O PIB americano caiu 7,5%, 8%. O nosso PIB, graças a Deus, se conserva bem, que nós temos muito proveito de determinadas coisas que acontecem no mundo. Quanto à guerra, a minha opinião é que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia vai ter um ponto final até o final deste ano. Por quê? A Rússia precisa parar diante de vários e vários obstáculos. E a Europa precisa continuar mantendo os gasodutos que vinham da Rússia. Enquanto a China com Taiwan, eu vou lhe expressar o meu pensamento. Não sei que é certo, mas se quiserem acreditar, pode pensar. A Taiwan é protegida por um muro impenetrável. O que é este muro? O Taiwan é o único país do mundo que produz semicondutores os mais avançados. Os menos avançados, memórias e os chips mais simples,
são produzidos nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, mas os muito adiantados, por exemplo, chips que conduzem os satélites, chips que conduzem foguetes ultrassônicos, tanques, artilharia, tudo depende de semicondutores que vêm de Taiwan. Até hoje, só existe até MSC, que é a maior companhia de condutores, semicondutores, e perante as provocações da China, já está se arrumando em outros países que eu não gostaria de citar, que eu nem posso citar. Os Estados Unidos também não permitiriam para a China entrar e ficar dona desses chips, porque esses chips estão faltando muito para os Estados Unidos. Não sei se vocês ouviram há pouco tempo que a indústria automobilística parou um pouco de produzir, inclusive nos Estados Unidos. Por quê? Porque o Taiwan não fornecia os chips para a indústria de automóveis. Hoje, os chips, pela nova tecnologia, estão empregados desde geladeira, automóveis, aviões, foguetes, satélites, enfim, tudo. Então, a China só vai conseguir Taiwan através de um tratado pacífico, como conseguiu Hong Kong, dando determinados poderes a Taiwan, que é um território que pertence à China, reconhecido pela ONU como pertencente à China, mas tem 15 ou 16 países que reconheceram Taiwan como país. Estou um pouco triste com os acontecimentos que podem acontecer em breve, mas acredito que não vai acontecer nada. Muito obrigado e vou passar para um outro assunto. Se tiver mais uma pergunta, por favor, não sei se respondi a todas as perguntas. Mais tarde. Tá bom? Respondi? Tá ótimo. Bom, meu nome é Michel Stivelman, sou sobrevivente do Holocausto, e o Holocausto teve vários segmentos. Primeiro segmento foram campos de concentração, e um dos primeiros campos foi Dachau. Depois veio o acordo entre a União Soviética e a Alemanha, através do ministro do Exterior da Alemanha, von Ribbentrop, e através do Molotov, que era ministro da União Soviética, que tinha um outro ministro, que era Litvinov, mas como era judeu, os alemães pediram para demitir ele, não queriam tratar com o judeu. E no ano de 1939, em agosto de 1939, houve uma reunião entre o Ministério do Exterior da Alemanha, no Kremlin, com a presença do Molotov, Ribbentrop e o próprio Stalin. Nessa reunião se fez um pacto de não agressão, um pacto de paz, mas o mais importante dessa reunião foi a combinação que fizeram para invadir, dividir a Polônia, para a União Soviética invadir os 3 pequenos países, Lituânia, Letônia e Estônia, a Ucrânia recuperar a Bessarabia e a Bucovina, e este fato que levou à Segunda Guerra Mundial. Os alemães ocuparam em 1 de setembro de 1935, ocuparam metade da Polônia, os russos ocuparam a segunda metade e
começou a perseguição contra judeus na Polônia. E eu morava na Ucrânia, Bessarabia era a Ucrânia e pertencia à Romênia, à Rússia, na época pertencia à Ucrânia e à Rússia. E os alemães invadiram a Rússia em 22 de junho de 1941. Houve algumas lutas perto da minha cidade, que havia um centro muito importante militar, perto de 10 quilômetros da minha cidade. Isso atrasou a entrada dos alemães, dos nazistas, na minha cidade. Mas eles entraram em 6 de julho de 1941. Em 7 de julho, começou o pogrom. Antes de começar o pogrom, vou lhe explicar o que é pogrom, que os jovens com certeza não sabem. Antes de começar o pogrom, meu pai e muitos judeus da minha cidade, que se compunha de 8.500, quase 8.500 judeus, faziam esconderijos, já sabiam que a entrada dos nazistas não ia ficar muito bem para os judeus. Então, faziam esconderijos. O meu pai, junto com meu tio, bolaram fazer uma segunda parede num estábulo que nós tínhamos. Nós tínhamos um estábulo muito grande, que os nossos automóveis, naquela época, eram os cavalos. Então, nós tínhamos sempre 6 cavalos, tínhamos uma vaca, e meu pai bolou para fazer uma parede falsa nesse estábulo, coberta com feno depois, e nós, durante o pogrom, que começou no dia 7 de julho de 1941, nós estávamos escondidos nesse estábulo. E eu anotei apenas para contar do pogrom alguns episódios, mas antes de tudo, gostaria de explicar aos presentes o que é pogrom. Pogrom não consta no nosso vocabulário. Se procurar no vocabulário português e inglês, não existe essa palavra. É uma palavra russa inventada em 1820. Em 1820 teve o primeiro pogrom. O que é pogrom? Pogrom é uma invasão de uma massa maior contra uma etnia. Podia ser contra judeus, contra ciganos ou contra uma etnia religiosa diferente daquela que existia na Rússia tsarista. Esses pogroms continuaram. Então, o direito de um pogrom é qualquer pessoa podia atacar os judeus ou os ciganos, podia quebrar as casas, tirar os móveis, estuprar meninas, mulheres, incluindo, podia até matar. Dentro de dezenas de pogroms, o que mais se destacou foi o pogrom de Chisinau. Chisinau continua e era a capital da Moldávia, em 1905, onde mataram muitas pessoas, destruíram 1.600 casas e de onde vieram protestos do mundo inteiro, incluindo do Theodore Roosevelt, para a Rússia controlar esses pogroms. Então, na nossa cidade foi decretado um pogrom, quando os alemães entraram, os nazistas, de 7 dias. Nós estávamos escondidos. Mas eu vou contar alguns acontecimentos que aconteceram na minha cidade de Securén, onde viviam em torno de 8.500 judeus e ao redor uns 12 a 14 mil não-judeus. Nós estávamos escondidos, mas ouvíamos os gritos, a quebradeira das janelas, tiros, enfim. Mas o que aconteceu, eu vou contar
apenas já anotei aqui 4 episódios. O primeiro episódio, na nossa cidade, havia uma família Zisman, uma família muito poderosa, que a indústria da cerveja, que era a indústria mais importante, que fornecia cerveja para em redor de 100 quilômetros, talvez para umas 20 cidades. Eles eram os donos e se esconderam durante o pogrom. Mas encontraram eles, tiraram eles da casa, mandaram eles ficarem nus e com chicotes eles tinham que andar chicoteados nas ruas de Securém. As ruas de toda Securém mantinha 11 ruas paralelas e transversais a essas 11 ruas. Um dos 9 que foram chicoteados se matou no caminho, não se sabe como, se mataram ele. Os outros 8 voltaram e se envenenaram, todos eles. Eu, quando cheguei aqui em 1948, fui visitado por familiares dos Zisman, que tem alguns familiares dos Zisman que moram em São Paulo. E tive que contar a história, o que aconteceu. A segunda história, nós tínhamos uma orquestra, como todo município pequeno, todo domingo a orquestra tocava músicas populares, semi-clássicas, e a direção dessa orquestra era de um tal Polyansky, que fazia parte do quarteto do meu pai, e que sobreviveu, não vou explicar porquê, e hoje é considerado um dos maiores compositores da ex-União Soviética e da atualidade, mas ele já faleceu há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, nessa orquestra do parque, eu ia todo domingo assistir à orquestra. Nessa orquestra havia uns 10, 12 judeus e uns 2, 3 não-judeus que faziam parte da nossa cidade. E eu, como músico, desde pequeno tocava violino, meu pai era um grande violinista. Como músico, eu ficava sempre colado à orquestra para ouvir o que eles tocam e pensando que num dia eu vou fazer parte daquela orquestra. Os não-judeus da orquestra, com mais uns 20 vagabundos da minha cidade, das redondezas, procuraram um a um e acharam 9 apenas. Não acharam Polyansky. Procuravam Polyansky, que ele não é que dirigia, ele dava a estrutura da orquestra, que eles deviam tocar, não tocar. Era um músico muito famoso. Fizeram a mesma coisa como a família Zisman. Mandaram eles ficarem nus e com açoites batiam neles, gritando: vocês são vermes sujos, judeus sujos, vocês têm que desaparecer desse planeta. Todos os judeus têm que morrer. 2 deles foram fuzilados nessa marcha. O terceiro caso, que não me sai da minha cabeça, tento esquecer, não consigo, tento não pensar, não consigo, que aconteceu comigo e me atingiu muito. O terceiro caso, na nossa vizinha, colado à nossa casa, morava um vizinho chamado Berl Reutemann. Reutemann é homem vermelho. A filha dele, Molha, tinha 1 ano e meio mais que eu. E quando a guerra estourou, em 22 de 1, quando o pogrom estourou, eu tinha 13 anos e ela tinha 14 anos e pouco. Cuidava muito de mim, me ajudava nas aulas, me tratava como se fosse uma irmã minha. O que aconteceu? No segundo dia, escondidos, nós ouvíamos muitos gritos da nossa casa vizinha, dos pais dela, e ela era filha única, e dela.
ela estava sendo estuprada por soldados, por atacantes, não sei quantas vezes, mas ouvimos esses gritos durante uns 30, 40 minutos. Depois tudo ficou quieto. Ao se aproximar a noite, meu pai, meu tio ficamos curiosos o que aconteceu na casa dos Reutemann, do nosso vizinho. Eu fui lá com meu primo, primeiro para ver, meu pai não saiu, e vi uma cena horrorosa, uma cena que não me sai da cabeça. Os pais estavam amarrados numa cadeira, sem sentido, sem poder responder nada para mim. E ela estava deitada no chão, ensanguentada, saindo o tempo todo perdendo sangue. Voltei, contei isso para meus pais, para meu tio, voltamos, levamos ela e desamarramos os pais dela e voltamos no nosso esconderijo. Infelizmente, os pais não queriam falar, não queriam beber, não queriam se alimentar e faleceram 8, 10 horas depois, e ela faleceu 1 hora depois. Não tinha mais sangue e nós não podíamos, não havia jeito como ajudá-la a sobreviver. Este episódio é um dos episódios que foram gravados na minha mente. O segundo episódio eu vou contar mais tarde, quando entrarmos na marcha. E do pogrom, está encerrado, vou começar a contar sobre a Marcha da Morte. O Holocausto teve muitos segmentos, muitas maneiras de matar pessoas inocentes, crianças, mulheres, adultos, velhos, recém-nascidos. E dentro desses segmentos foi a matança por bala. O exército nazista, quando entrou na União Soviética em 22 de junho, em toda a cidade, e havia municípios que mantinham de 3 a 10 mil judeus, talvez uns 400 a 500 municípios pequenos. Aonde eles entravam, a primeira coisa que eles faziam é levar todos os judeus e matar a bala. Esse segmento chama-se o segmento do Holocausto à bala. E não existem estatísticas exatas, mas uma companhia francesa, que até hoje trabalha nisso, chegaram já a um número de 2.100.000 judeus mortos por balas, diretamente fuzilados quando entravam nas cidades. O outro segmento era o segmento das câmaras de concentração, da matança por envenenamento e principalmente por gás venenoso e a queima desses cadáveres. Bom, o outro segmento, a marcha, foi inventado pelos romenos. Existem 2 segmentos da marcha. A marcha inicial, quando a guerra iniciou, que começou mais ou menos no início de julho, com todos os judeus da Ucrânia, da Bessarabia, que era a Ucrânia, e judeus da Ucrânia, que ainda restavam. E existe a segunda marcha, que quando o exército russo começou a ganhar e adiantar, e entrar já quase na Alemanha, para não deixarem testemunhas, os alemães levavam todos os judeus marchando com eles, dos quais 95% morreram no caminho. A nossa marcha foi a marcha inicial, provocada pelos alemães, que exigiam dos romenos que os romenos, que eram dirigidos pelo primeiro-ministro Antonescu, o rei era o rei Carol, exigiam que os romenos fizessem campos de concentração,
os romenos recusaram, não queriam fazer campos de concentração. Então inventaram a marcha, para que durante essa marcha os judeus iam morrer, judeus, ciganos e testemunhos de Jeová, que lá eram chamados de sabatistas. Então, logo que o pogrom acabou, um dia depois, os megafones anunciaram que todos os judeus de Securene, da minha cidade, têm que se apresentar num lugar muito grande, perto do cemitério. Era um lugar onde tinha jogo de futebol, era uma área muito, muito grande. Quem não ao se apresentar, devem levar cada um o que puder carregar dos bens que ainda tem. E eu, inclusive, levar alguns alimentos para poder passar um dia dois. Quem não se apresentasse seria fuzilado. Vocês estão ouvindo bem? E quem não denunciar os judeus escondidos, que muitos estavam escondidos em casas de não-judeus, também seria fuzilado. Para encurtar, no dia 6 de julho, a maioria dos judeus de Securene se apresentaram nessa praça, em frente ao cemitério, esperar com as mocilhas, com alguns mantimentos quentinhos, esperando para ver o que vai ser. Esperamos sentados lá, eu com meus pais, meu tio, minha tia. Esperamos 2 horas, chegamos lá às 7 da manhã. E depois de 2 horas veio uma ordem para começarmos a marchar. Os velhos, as mulheres que amamentavam e tinham crianças no colo, eram separados e havia carroças que eles embarcavam. Acredito que entre 400 a 450 estavam nas carroças, embarcaram nas carroças para não marchar, que eles nem conseguiam marchar. Muitos eram doentes que saíam dos hospitais. Estes velhos, todos, quando nós começamos a marchar, prometeram que eles iam marchar junto conosco. Mas eu nunca vi, eu estava marchando já, nunca vi os velhos entre nós. Esses velhos, soubemos depois, foram levados perto de uma mina desativada e fizeram eles entrar nessa mina. A mina antigamente não tinha elevador, havia escadas, e eles entraram dentro da mina e os alemães estouraram com granadas a mina. Todos os 400, 450 morreram sufocados nesta mina. Para vocês entenderem o que era a marcha, é muito difícil entender. Até para mim é difícil entender. Eu penso às vezes que eu passei e acho, será que isso aconteceu mesmo? A marcha era o seguinte: nós tínhamos que marchar, sem saber para onde nós marchamos. Durante a marcha, nós podíamos sentar, os velhos principalmente, e descansar 5 minutos, mas não em grupos mais de 10 pessoas. Quem conduzia essa marcha, que a coluna era muito longa, eram oficiais alemães, do exército alemão, e alguns rumenos em jipes. Então, um grupo de talvez 7.500 pessoas, éramos vigiados por 4 a 5 jipes o tempo todo. Ninguém podia sair da coluna para fugir. E uma das coisas que eu também não esqueço, 2 jogadores do nosso time de Securene, que eu admirava muito, queria entrar também, mas era criança, de repente começaram a fugir para uma aldeia que era próximo da estrada.
e um dos jipes viram a fuga deles. Correram atrás deles, não podiam entrar de jipe, porque eram campos cultivados. E eu me lembro até hoje, era uma distância talvez de 1 quilômetro, mataram eles, e eu ouvia o estampido, o barulho da bala, 1 segundo, 2 segundos depois. Nunca me esqueço. Primeiro eu ouvi eles caírem e depois eu ouvi o barulho, que o som leva um tempo para chegar ao nosso ouvido. Isso foi no primeiro dia da nossa marcha. E a marcha era o seguinte, marchávamos, ninguém dava alimentos, comidas para alguém sobreviver, e ao marchar com roupas que nós vestíamos para poder trocar com os cristãos que vinham lá sempre com pães, com batatas, para trocar por bens que a gente ainda tinha, que muitas ainda conseguiam levar alguns bens, com pratas e outros bens. Então a marcha era isso, andávamos vestidos, eu vestia 2 ternos de meu pai, o meu pai ao meu lado, minha mãe, meu tio foi levado nessas carroças, o irmão do meu pai, que ele estava no hospital, sofria de coração, e ele foi morto naquela mina. E nós andamos, primeiro dia, em torno de 35 quilômetros, e chegamos numa outra cidade que fizeram a mesma coisa. Mandaram todos daquela cidade andar para uma terceira cidade. E a marcha da morte consistia nisso. Nós andávamos 4 meses nessa marcha da morte. E nessa marcha da morte, eu teria que falar 2 dias para contar o que eu vi durante a marcha da morte. Eu vi pessoas deitadas, morrendo de fome. Eu vi pessoas comidas pelos piolhos, que ninguém tomava banho, ninguém trocava de roupa. Dormíamos em campos abertos, com chuvas, sem chuvas. Muitas vezes dormíamos em kolkhozes. Kolkhoz era centros, as coletividades que a União Soviética tratou. Eu quero ver. O primeiro episódio que eu sofri na marcha, que eu vou contar para vocês, é um dos episódios, eu listei 4. Nós chegamos uma vez numa cidade que já era na Ucrânia, chamada Yampol. Existe até hoje. É uma cidade, talvez hoje, de 200 mil habitantes. Naquela época tinha 50, 60 mil habitantes. E fomos alojados num kolkhoz, num estábulo de 500, 600 cavalos, que não existia mais, porque a guerra requisitava todos os cavalos para carregar a artilharia, para puxar a artilharia e outras coisas. Nós estávamos deitados, era mais ou menos 8 horas da noite, de repente ouvimos barulhos, cantadas em alemão. E nesses barulhos, nessas cantadas, eu entendia um pouco alemão, eram Tod zu de verfluchte Juden, morte para os miseráveis judeus. Cavalgando, eles entraram com os cavalos, pisoteando os que estavam no chão, e devia ter lá mais de 1000 pessoas, que o estábulo era muito grande. E eu, meu pai, minha mãe, meu pai ainda vivia, estávamos deitados, e meu primo, Ishakarão, que tinha 14,5, um ano e meio mais do que eu, se levantar para proteger a mãe dele, que era minha tia, irmã da minha mãe, pai, e ao se levantar para proteger ela, recebeu uma bala na testa. Caiu. Os alemães continuaram a pisotear muitos morreram desse pisoteio, e de manhã minha tia, que estava viva, não queria largar o filho, ficou lá
e com certeza mataram ela. O segundo episódio que eu quero contar para vocês, e é uma das coisas que eu estou aqui com 94 anos dando essa palestra. No dia 14 de setembro de 1941, eu tinha 13 anos de idade, tinha feito meu bar mitzvah em maio. Meu pai tinha 39 anos e minha mãe 37 anos. Veio uma ordem quando já estávamos descansados, depois da marcha, 7 horas da noite. Vieram jipes com a ordem expressa que todos os judeus entre 16 a 60 anos, homens, têm que se apresentar no dia seguinte de manhã, às 7 ou 6h30, para trabalhar em limpeza de estradas, e cada um receberia depois um pão e voltaria depois para os marchantes, para as famílias. Não sei como, meu pai se despediu da minha mãe, conversou com ela uns 10 minutos, e depois veio se despedir de mim. Botou a mão direita na cabeça, que é um hábito judaico, quando se quer abençoar um filho, se bota a mão direita na cabeça e me disse: Mishenka, meu nome em russo era Misha, não era Michel. Mishenka, meu querido filho, cuide muito da sua mãe e saiba de uma coisa: você vai sobreviver e vai ter o compromisso de contar ao mundo inteiro o que você viu das desgraças. Eu tenho que descansar um pouco. Contar ao mundo inteiro o que você viu, o que aconteceu com os judeus, o que fizeram com nós, com os judeus, com os ciganos, com testemunhas de Jeová, inclusive com os próprios escravos. Isso nunca me saiu da cabeça e isso me tortura a vida toda. E é por isso, com a minha idade de 94 anos, sem conseguir andar bem, eu estou aqui para contar para vocês o que aconteceu durante o Holocausto. Vou descansar um minuto só. E assim nós andávamos durante 4 meses. Começamos em julho, início de julho, e em outubro já começou, e estávamos todos na Transnistria. Transnistria era a Ucrânia ocupada pelos romenos. Os romenos dominavam aquele território junto com os nazistas alemães. Então havia, o comando geral era alemão, mas os romenos, soldados romenos, tomavam conta daquele lugar todo, inclusive dos judeus que sobreviveram à marcha. Acredita-se que de 450 a 80 mil judeus que fizeram essa marcha, sobraram talvez 120 mil judeus. Já aproximando-se o inverno, os judeus teriam que ser ou mortos ou postos em casas de judeus ucranianos, que muitos fugiam e alguns ainda estavam vivos. Aconteceu um caso muito, também não me sai da cabeça, e é um dos casos mais importantes da Marcha da Morte para mim. A minha mãe, de repente, ficou com tifo. Não sabia que doença era, mas estava fervendo em febre, não conseguia andar. Eu sabia que se ela ficar, quem ficava? Os alemães
davam um tiro na cabeça. Muitos ficavam durante a marcha. Eu, apavorado, minha mãe disse, meu filho, você segue que eu vou ficar aqui. Me deu um estalo, no lado tinha um pequeno riacho, com uma vala talvez de 1,5 m, 2 metros. Eu carreguei minha mala, puxei a minha mãe até a vala e joguei ela dentro da vala. Ela caiu lá dentro, mas não caiu na água. A água estava no meio, ainda veio um espaço. A coluna passou, todos passaram e foram alojados numa cidade perto daquele local onde eu caí com minha mãe. Ao anoitecer, eu comecei a ver casas, luzes dentro de casa. Aí pensei comigo, como é que eu vou fazer? Eu disse, minha mãe, você fica aqui, que eu vou procurar alguém para socorrer a gente. Eu andei uns 800 metros, 1 quilômetro, bati na primeira casa, eram casas de cidadãos ucranianos, muito simples, o telhado de palha. Bati, não abriram a porta. Bati na segunda casa, não abriram a porta. Na quarta casa que eu bati, abriu uma porta, uma menina, talvez um pouco mais velha do que eu, Tânia. A menina me escutou, eu contei para ela tudo. Ela chamou a mãe dela, não me deixou entrar em casa. Contei tudo, contei que a minha mãe estava lá e, de repente, ela disse, não, nós vamos trazer tua mãe aqui. E nós 3 fomos, ao anoitecer, já estava noite, fomos até a vala, levamos a nossa mãe carregada. E a minha mãe se salvou graças a Tânia e a Olenka, que era a mãe dela, que ficamos lá durante uma semana, minha mãe fervendo em febre. No 7º dia, não havia alimento nem para eles. Eles acharam que nós devíamos sair da casa deles, que inclusive era perigoso. Se os alemães, os nazistas, soubessem que ela ajudava ou salvava uns judeus, eles seriam mortos imediatamente. Como havia uma cidade perto daquele lugar, um município pequeno, onde havia ainda judeus, a Tânia resolveu para eu ir com ela até aquele município. Era mais ou menos uma distância de 10 quilômetros. Eu fui com ela e, por surpresa, antes de entrar naquele gueto, que era uma composição de umas 65 casas em forma de um quadrado. No meio era a praça. De repente, ao entrar nessa cidade, onde já tinha alojados mais ou menos 4.500 judeus, encontro o meu primo, que era de uma outra cidade e fazia parte de uma outra marcha. Meu primo me disse que a minha tia está viva, e o irmão dele está vivo também. Aí meu primo já voltou conosco e nós carregamos minha mãe até essa cidadezinha. Ficamos junto com minha tia, meu tio ainda vivia e meus primos. Para lhe explicar, em cada casa, que se compõe de 200 metros ou 300 metros, moravam mais ou menos entre 150 a 200 pessoas. Todos dormíamos no chão, não havia camas, e fizeram um lugar para eu e a minha mãe dormíssemos lá. Minha mãe estava sempre fervendo de febre, e eu tinha que sair na aldeia trocando alguns objetos que ainda ficaram por pão, por batata, enfim, qualquer tipo de comida. E minha mãe, depois de se rastejar nos 4, durante 3 meses, ela ficou bem, mas não conseguia andar. Ficou mais ou menos uns 3 meses deitada, sem movimento. Minha mãe ficou bem. E, por um acaso, a casa que nunca eu ia de manhã, eu saía
furtivamente da Wehrhof, daquele lugar onde se mantinha judeus, que era vigiado por soldados, mas eu sabia sair de lá e pedia esmola de casa em casa e pedia para trocar algum objeto que eu tinha. E essa era a nossa sobrevivência. Num dia, eu também ia numa floresta que tinha uma distância de 2 quilômetros, pegava galhos secos e ia vender esses galhos para os cristãos que moravam naquelas casas, em troca de uma abóbora, em troca de umas batatas ou 1 litro de leite. Num dia que eu carregava galhos, na minha frente, 2 também faziam a mesma coisa, 2 jovens. Só que esses 2 jovens não tiveram a minha sorte. De repente, ele estava distanciado de mim talvez 1 quilômetro, mas eu ouvi vários tiros. E eu vi barulho de automóveis ou de tanques, não era tanques, eram caminhões. Os alemães estavam passando nessa minha aldeia onde eu estava, em Verkhovka, requisitando os jovens para levar para trabalhar nas estradas. E eles viram esses 2, que eram judeus, e fuzilaram eles lá mesmo, eles ficaram lá mesmo. E eu, para me esconder, eu fui àquela casa que nunca me recebia. E fiquei no estábulo lá até no dia seguinte, que já era anoitecer. No dia seguinte de manhã, ela foi ao estábulo para cuidar da vaca e me viu lá. Eu disse: a senhora me desculpe, eu falava muito bem ucraniano e russo, e como ainda falo hoje, é a minha língua materna, o russo. Ela me ouviu, contei para ela que fuzilaram 2 e eu escapei do fuzilamento, e ela me deixou entrar na casa dela, Maria Tavchenko. Ela está entre os beneficiários do Holocausto, anotado no Yad Vashem, em Israel, no Museu do Holocausto de Israel. E plantei a árvore por ela. Ela me adotou, depois de me ouvir e querendo que eu fique na casa dela. Fizemos um esconderijo na casa dela. Os alemães, de vez em quando, vinham de casa em casa procurando jovens, mulheres, não mulheres, para trabalho forçado, principalmente nas estradas, que eram todas enlameadas. E, graças a essa Maria Tavchenko, ela praticamente me adotou, e graças a ela que eu estou aqui hoje. E a marcha, nós continuamos lá nessa cidade. Dos 4.000 e poucos judeus ficaram uns 430 e tanto, e eu tive que contar. O Exército Vermelho entrou em Verkhovka em abril de 44, e o coronel do Exército me chamou, que eu era um dos mais jovens lá sobreviventes, e me pediu para contar quantos judeus ainda sobraram em Verkhovka. A razão dele ter me chamado, porque eu, numa determinada época, fiquei uns 5 meses ajudando os partisãs. Não sei se todo mundo sabe partisãs. Partisãs eram aqueles que lutavam clandestinamente contra os nazistas e se escondiam nas florestas e outros esconderijos. Eu fui requisitado, mas a minha mãe, a Maria, nunca assinou de que eu podia portar uma arma e lutar junto com eles. Então, a minha tarefa junto com os partisãs era carregar munições, granadas, bombas, e é o que eu fazia. Então, isso foi a salvação da minha
E a minha mãe, Tavchenko, salvou a minha mãe também. Minha mãe foi ser babá da cunhada dela, mas escondido, ninguém sabia. Tem muitos episódios de contar sobre o Holocausto, sobre a marcha, mas é muito triste. E eu vou chorar outra vez, e vocês vão ficar muito entristecidos. Eu acho que cabe a vocês que ouvem a minha palestra, em vez de ficarem entristecidos com mágoa, terem a coragem e a bondade de lutar contra qualquer tipo de discriminação, contra qualquer tipo de ódio a diversidades, sendo religiosa, racial, de gênero e qualquer tipo de diferença. Nós temos que tentar sermos humanos. Pode falar. Obrigada, Michel. Não acabei. Doutor Denise disse que posso falar. Não acabei de falar. Bom, o segundo assunto que eu vou... A marcha é esse. Na marcha eu perdi quase toda a minha família. Da minha parte do meu pai, perdi todos. Só sobrou um irmão que foi fuzilado mais tarde. Bom, o outro assunto, sobre a marcha, teria muito que falar e contar. E quem conhece esse assunto é meu amigo que está ao meu lado, também um sobrevivente do Holocausto. A Sofia, que já me seguiu para Belo Horizonte ouvir minha palestra. O meu amigo, muito amigo que trabalhamos juntos durante 11 anos, que seguiu, talvez assistiu umas 6, 7 palestras em Curitiba, em Porto Alegre, em Brasília, em Belo Horizonte. Então, o segundo assunto, a marcha está definitivo, já finalizei a marcha. O nome de Babiar é desconhecido para muitas pessoas. Acredito que entre os presentes aqui, talvez ouviram, mas não sabem o que é Babiar. Babiar foi a maior tragédia que o mundo já assistiu desde que existe o mundo civilizado, desde que existe o homem civilizado. Os alemães, os nazistas, conseguiram durante um dia, com várias artimanhas, evidentemente, durante um dia, mataram a bala 33.700 e poucos judeus. Como é que aconteceu isso? Kiev, Babiar, é perto do centro de Kiev, 3 quilômetros apenas, e é perto do cemitério judaico. Os alemães cercaram Kiev em 1941, em agosto, começando em agosto, e o Stalin deu ordem a Budenov e a Korpinov, que eram os generais do Estado-Maior, inclusive, a não abandonar Kiev. E eles pediram para sair de Kiev, que os alemães cercaram, mas havia ainda uns 30 quilômetros abertos, onde o exército, que se compunha de 700 mil soldados, o 6º Exército da União Soviética e o 12º Exército, o Stalin deu uma ordem, o Stalin, que era comandante de todos os exércitos, conforme o Hitler era comandante de todos os exércitos nazistas, deu uma ordem que Kiev não pode ser abandonado. O Kiev foi cercado pelos alemães, cercaram esses 30 quilômetros, e simplesmente não havia mais munição para lutar. Era diferente, completamente diferente do Leningrado, o atual Petrogrado. Petrogrado tinha saídas e tinha a possibilidade de receber
manutenção, armamentos e mantimentos, que foi cercado e o Stalin deu ordem de não abandonar o Kiev. Conseguiram fugir desses 700 mil, talvez uns 200 mil. Os alemães aprisionaram quase 350 mil de prisioneiros. Nunca nenhum desses prisioneiros voltou à vida. Quando os alemães ocuparam Kiev, 20 de setembro, entraram em Kiev, estava tudo mais ou menos, os judeus estavam se escondendo, muitos se escondendo em casas de não-judeus, uma grande parte já dos judeus já era casada com não-judeus, que durante a União Soviética a religião era muito combatida e os judeus se casaram com não-judeus e tinha muito casados com não-judeus. E evidentemente que pais, tios se refugiavam naqueles casados não-judeus. Em 28 de setembro, a partir de 27 de setembro, foram dadas ordens escritas e por megafone que todos os judeus, crianças, velhos, dos hospitais serão levados em caminhões, têm que se apresentar no lugar, no cemitério, perto do cemitério, no dia 29 de setembro de manhã, cada um podendo carregar o que conseguir carregar consigo de valores e mantimentos também, se conseguir carregar, e que todos esses judeus seriam transferidos para uma outra cidade. E quem ficar nas casas, se não se apresentar, será fuzilado. E os não-judeus que não denunciarem os judeus que estão na casa deles serão fuzilados. Então, neste dia de 29 de setembro, que era um dia entre Rosh Hashanah, são dois feriados mais importantes judaicos, Rosh Hashanah e Yom Kippur. E a distância entre desse Rosh Hashanah e Yom Kippur é o dia do jejum, é o dia mais sagrado para os judeus. E neste intervalo caía o 29 de setembro. Evidentemente que no dia seguinte se apresentaram 33 mil e quase 800 judeus no Babi Yar, pensando que iam ser transportados para um outro lugar ou iam ser mandados à Palestina, que dizia isso nos anúncios. Nesta participação, nesses judeus, se apresentaram 11 parentes meus, 11 Stivelmans, que mais próximas eram 2 tias, 3 primos de 7 a 8 anos, o meu tio-avô, que nem eram de Kiev, mas ao fugir pensaram que Kiev era a cidade que seria garantida contra os nazistas. E ficaram lá. E todos eles faziam parte desses 33.700 judeus que foram fuzilados num dia. Como é que se fuzila num dia tantas pessoas? Babi Yar era... Babi é vovó, vovozinha. Yar é vala, a vala da vovó. Era uma vala que, com certeza, de um rio que ressecou durante os últimos 200, 300 anos. Mas era uma vala que se estendia por 50 a 100 quilômetros. A concentração dos judeus era perto dessa vala, era perto do cemitério. Os judeus que a vala, administraram a vala, fizeram arame farpado para ninguém se jogar, e uma parte era sem arame farpado, que era o lugar onde elas foram fuziladas. Num lado da vala
tinha várias metralhadoras mesmo, não é fuzil metralhadora. Da outra vala, grupos de 500 se despiam, deixavam a roupa e mandavam chicoteadas, mandavam eles andarem na beira do babiar, na beira dessa vala, até entravam no fuzilamento. E grupos de 500, cada vez 500, mataram num dia e meio 33.700 judeus. Uma judia, Nina Prognitcheva, se salvou. Como? Ela tinha uma criança, que a criança de 1 ano recebeu a bala, e ela se jogou junto com a criança na vala. De noite ela fugiu, quer dizer, ensanguentada, saiu e foi procurar uma casa para pedir socorro. E ao pedir socorro, ela encontrou uma senhora que deu socorro a ela, deu roupa para ela e mandou ela dizer ao marido dela que ela é uma sobrinha dela, não sei de onde. E ela se salvou e eu tive a oportunidade de falar várias vezes com ela. Ela hoje está falecida. E o marido dessa senhora era um que fazia parte da Gestapo alemão. Era um nazista e ele não sabia que ela era judia. Ela se salvou. Em 1946 ela foi para os Estados Unidos, tinha parentes. E um grande escritor, Anatoly Kuznetsov, conhecia ela, conversou com ela e fez um livro chamado Babi-Yar. Foi editado pela Civilização Brasileira, eu acho que em 1955, 60, e esse livro já tem a 2ª edição. Quem estiver interessado em conhecer a história, que a história é tradução do Kuznetsov, que é o autor que escreveu o livro Babi-Yar, e através o livro deu um filme. Existe um filme e eu tenho este filme comigo. No dia que a organização me pediu, eu entregaria esse filme com muito prazer. O Stalin, envergonhado pelo grande erro que ele teve de não deixar o exército sair de lá, e por outras razões, talvez fosse antissemita também, embora a primeira mulher dele era judia, ele matou ela. Khrushchev achava que ninguém deve falar nunca do Babi-Yar. Tanto que um amigo meu, não sei se vocês já ouviram, Elie Wiesel, um dos grandes escritores da nossa época, escreveu mais de 60 livros. Ele foi em 1955, me pediu para eu ir com ele, para Kiev, para visitar Babi-Yar, que nós já sabíamos o que aconteceu no Babi-Yar. Chegou em Kiev, ninguém queria, na época dos comunistas, lá na época da União Soviética. Chegou em Kiev, ninguém falava nada de Babi-Yar, nem ninguém sabia nada de Babi-Yar. E ele ficou muito indisposto e foi embora. Em 1961, um jovem poeta, Yevgeny Yevtushenko, com quem eu tive a oportunidade de conversar várias vezes, ficou sabendo dos horrores que aconteceram em Babi-Yar, que em Babi-Yar, pelos cálculos dos estadistas, pelos cálculos de companhias que fazem estatísticas tristes e alegres, em Babi-Yar foram fuziladas mais de 200.000 pessoas, entre os quais acreditam-se 100.000 judeus. Porque os alemães, quando capturavam prisioneiros, quem era judeu, os comissários, os judeus, eram fuzilados imediatamente. Os outros sobreviviam não por muito tempo. Então, quem quiser ler sobre Babi-Yar, existe um livro
E quem quiser depois ver um filme, pode se dirigir ao meu amigo, a doutora Denise, que eu vou fornecer um pendrive desse filme. O filme chama-se Babiar, é muito triste. E o filme reflete a realidade exatamente como aconteceu. Com isso aqui, vou encerrar minha palestra e agradecer a todos vocês a paciência que tiveram de me ouvir, principalmente a minha filha, que está sentada aqui com a minha neta, Hermínia e Denise e Clarice, é o meu genro. Agradecer a todos vocês a paciência que tiveram de ouvir a minha palestra. E se quiserem fazer alguma pergunta, com a permissão da doutora Denise, vocês podem fazer. Obrigado. Gostou? Com muita emoção, após ouvirmos o relato do Sr. Celso Guilherme, por gentileza, abrimos para as perguntas. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer ao senhor Michel por ter vindo aqui nos brindar com esse relato muito emocionante, assim como o seu Jorge ontem. Aqui. Eu gostaria de saber do senhor qual a sua lembrança do dia 8 de maio e onde você estava, se você pode compartilhar com a gente, no dia 8 de maio de 1945, que é quando termina a guerra na Europa. Eu estava na Europa ainda. Eu vim para cá em 48. Sim, mas o senhor se lembra, assim, como foi, se foi festejado esse momento, com quem você estava, como foi essa experiência de... Eu sei. O que o senhor sentiu, assim, né? Quando a paz foi decretada, 8 de maio de 1945, havia uma festança muito grande nas grandes cidades. Na minha cidade não havia festança, que na minha cidade, que mantinha 8.500 judeus, só sobraram menos de 500 judeus. E nós, judeus, não saíamos dançando nas ruas, ficamos muito satisfeitos. E houve um caso muito triste para mim, que um dos irmãos do meu pai, que era um comunista, infelizmente, era o meu tio, ele sobreviveu porque ele era acima do Khrushchev, acima do famoso Khrushchev, ele era chefe dele. E ele foi fuzilado no dia 8 de maio. Porque um sniper alemão, querendo fuzilar o Marechal Zhukov, e meu tio estava ao lado dele, acertou a testa do meu tio. Meu tio era o único sobrevivente, junto comigo, da família Stivelman. Então eu não vi na minha cidade, todos éramos alegres, mas ninguém saiu nas ruas. Em Paris, em Londres, Nova York, havia festanças nas ruas. Isso eu vi filmes sobre isso já. Obrigado. Meu nome é Fábio, boa tarde a todos, sou professor da rede municipal aqui do Rio de Janeiro, Escola Maria Benedita. Senhor Michel, muito impactante o relato do senhor, muito emocionante. É importante para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça, né? A gente tem isso muito presente. Mas eu queria perguntar para o senhor, por que o senhor acabou de falar que em 48 o senhor veio para o Brasil, né? 48 também foi a fundação do Estado Moderno de Israel. Por que o Brasil? Meu avô materno, chamava Simcha Palatnik, foi condenado à morte em 1904 pelo regime czarista do Nicolai II. Por quê? Ele tinha perdido 2 dedos, que ele tinha um moinho puxado a cavalos. 2 pedras grandes, que eram moinho de antigamente, eram os moinhos. Um dos cavalos, uma vez, se revoltou e
machucou ele de tal forma que ele quase faleceu. Ficou 2 meses hospitalizado e perdeu 2 dedos. Os russos, em 1905, para usar ele como bode expiatório, achavam que ele era um espião. Ele cortou 2 dedos para não ser mobilizado para lutar em Kamchatka, na Ásia, com os japoneses, onde o Tsar perdeu a guerra. E ele foi condenado à morte. Os cidadãos judeus da coletividade, os que tinham mais recursos, compraram os que guardavam as prisões, tiraram meu avô de lá e fizeram meu avô fugir junto com o plano do Barão Hirsch. Havia um plano do Barão Hirsch, que era um inglês, de habitar um território no sul do Brasil e na Argentina, de fazer uma espécie de colônia judaica. E meu avô fugiu com esse projeto. Ao ficar em Pernambuco, e ele era um bom cantor racídico, cantava bem, os judeus fizeram ele ficar em Pernambuco. E meu avô ficou em Pernambuco de 1905 até 1918, quando a Bessarabia foi devolvida aos romanos. Ele voltou. É uma história, quem quiser ler, pode ler A Marcha da Morte e outros livros que eu publiquei com a falecida minha... Quem não recebeu ontem, poderá receber. E eu mandei alguns livros aqui. A Marcha e um CD, ambos cedidos gentilmente, né, doados pelo Michel Stivelman. O CD... É o CD da minha sagrada mulher. Falecida esposa, senhora Raquel, de abençoada memória. Gostaria outra coisa de avisar, para todos souberem, que diante de um julgamento de estudiosos do Holocausto, de pessoas muito importantes em cultura, em ciência, decidiram de adotar um conceito que todos os descendentes de sobreviventes do Holocausto são também sobreviventes do Holocausto. E aqui está a minha filha, a minha neta, estão sobreviventes do Holocausto. Isso está escrito no meu último livro que eu escrevi, chama-se Sobreviver e Viver, que vai ser lançado e que a doutora Denise vai ter muitos livros para distribuir a quem ela achar que tem que distribuir, onde é contado esse fato. E atrás está escrito: a intenção deste livro é fazer lembrar aos meus filhos e netos que eles também são sobreviventes do Holocausto. Esse aviso eu queria que vocês soubessem. E nós que ouvimos, nós participamos do Holocausto, participamos do genocídio, que nunca existiu um igual. E, conforme a doutora Denise explicou, o antissemitismo em si não tem nenhuma razão de ser. Eu, por exemplo, na minha vinda aqui, meus melhores amigos eram árabes. Eu tinha um amigo na ACM que era preto, era amigo meu, íntimo amigo. Nunca discriminei, nem eles me discriminavam. Então nós, humanos, no 21º século da civilidade já mais avançada, devemos ter em mente de nunca combater a diversidade. E eu digo, a diversidade é a raça, somos todos iguais, a cor, somos todos iguais, e o gênero, somos todos iguais, e outras coisas que nós devemos aceitar dos outros. Uma coisa que eu queria explicar para vocês, que eu não expliquei sobre a atualidade que vivemos. E eu estou me comunicando tanto com um ex-embaixador russo, tive a permissão, porque é muito difícil falar dentro da Rússia, eles não permitem, eles querem saber quem falar, eu recebi essa permissão, porque eu falo russo e converso com eles semanalmente.
Os russos pensam de uma forma completamente diferente de nós. Nós pensamos completamente diferente como a Europa está pensando. A Europa está sofrendo demais. E eu acredito que essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, pelo menos, vai parar até o final do ano. Não tem outra saída. Então, nós, graças a Deus, estamos distanciados das ocorrências tristes que acontecem nos dias de hoje. Vocês já imaginaram 10 milhões de pessoas, crianças de 1 ano, recém-nascidas, morarem em escolas, em campos de futebol, em teatros, sem ter consistência nenhuma na vida deles e não podendo voltar à sua pátria. Então, é muito importante, antes da gente pensar, não, o Putin é o culpado, o outro é culpado, esse é culpado. Todo mundo pensa diferente e nós temos que aceitar os pensamentos dos outros. Isso aqui eu esqueci de falar quando eu expliquei sobre a atualidade. Muito obrigado para vocês. Quero fazer mais uma pergunta. É uma pergunta simples. Nesse tempo que o senhor viveu lá, o senhor presenciou militares que eram contra, porque o militar é obrigado a fazer as ordens que recebe, mas o senhor presenciou militares que eram contra esse regime, que eram contra essas decisões e que não seguiam a regra, e o que acontecia com eles? Deixa eu lhe explicar, eu vou lhe explicar. Quem matava os judeus, quem matava os judeus chamava-se de um grupo Einsatzgruppen. Eram escalões especiais pertencentes ao SS. SS era afiliados ao nazismo, eram os que se matavam pelo nazismo e que queriam introduzir o nazismo, purificando o mundo todo, quer dizer, matando muita gente no mundo. Então, quem matavam os judeus não era a Wehrmacht. A Wehrmacht era o exército normal da Alemanha. Quem matava os judeus eram esses Einsatzgruppen. E sabe quantos Einsatzgruppen existiam? A totalidade era de 6 mil que pertenciam. Eram as cabeças negras. Eles tinham na frente o esqueleto de uma cabeça preta. Eles que matavam os judeus. Então, entre eles não havia ninguém que se recusava. Que se recusasse, ele não podia fazer parte do Einsatzgruppen e era afastado imediatamente. Que houve arrependidos alemães do exército, generais e outros. O próprio Rommel, quando soube do que Rommel era um general muito famoso alemão. O Rommel era um dos mais importantes generais e que foi morto pelo Hitler. O próprio Rommel, quando soube do que o Hitler fez com os judeus, estava fazendo com os judeus, ele era um dos revoltados do grupo de Valkyria. Não sei se vocês já ouviram falando em Valkyria, tem filmes sobre isso. Valkyria era uma oposição dos alemães, da Wehrmacht, e muitos alemães queriam matar o Hitler e, infelizmente, não conseguiram. Agradeço muito a vocês todos, a presença de vocês, e muita felicidade para vocês todos. Obrigado, meu amigo. Um beijo para vocês. Obrigado.